Mais uma vez estamos aqui reunidos, meus queridos janjos e janjas. Vamos continuar o nosso estudo então de Direito Civil, parte geral, negócios jurídicos. Nós vamos agora inaugurar um capítulo novo, capítulo esse, pessoal, que eu considero um dos mais importantes dentro desse estudo da parte geral. Isso aqui é fundamental para o seu entendimento, olha, sem nenhum exagero, de qualquer outra área, qualquer outra disciplina dentro de um curso de direito ou mesmo da sua formação, seja qual for a sua área. Esse capítulo, então, para aqueles de vocês que estão aí organizando o seu caderno, como nós fazíamos também dentro de sala de aula, por sinal, caderno aberto, vademecum aberto também. Esse é um dos capítulos mais relevantes, né, dentro desse estudo. Para vocês, então, eu vinha dizendo que estão organizando o seu caderno, abram um capítulo novo, salvo engano, né? Esse seria o capítulo 3 para aqueles meus alunos regulares desse semestre. Nós vamos chamar desse capítulo de Teoria Geral das Invalidades. Teoria Geral das Invalidades. Pessoal, como eu disse, esse tema é teoria geral de direito mesmo, né? Todo o raciocínio que nós vamos fazer aqui, você pode aplicar exatamente assim, nasce aqui no direito civil, mas repercute para todas as demais áreas. Eu me refiro ao direito administrativo, por exemplo, quando você for estudar atos administrativos. Eu me refiro ao direito tributário, eu me refiro ao direito do trabalho, porque, né, contrato de trabalho, antes de ser de trabalho, é contrato, então a base ela está aqui no direito civil também, nos negócios jurídicos. Pessoal, eu me refiro à validade das sentenças, né, lá nos processos civil e penal. Olha só, toda a repercussão, todas as áreas do direito vão beber da água aqui dessa teoria geral das invalidades. Então, numa boa, pessoal, esse é o tema mais importante, se eu posso assim dizer, talvez o mais importante da sua carreira jurídica, da sua carreira acadêmica, ou você também que é concurseiro, ou simplesmente um entusiasta desse assunto. Esse tema que você vai dominar aqui é um dos temas mais importantes e é realmente um diferencial quando você detém esse conhecimento. Tá? Então, eu queria fazer um combinado com vocês. Eu vou com muita cautela nesse assunto, porque esse é um assunto extremamente técnico. Se for necessário, eu gravo 2 vídeos sobre este tema, tá? Mas a gente vai com muito cuidado aqui. Legal? Então vamos lá, Teoria Geral das Invalidades. Por que eu chamo assim esse capítulo, pessoal? Porque vocês que estão me acompanhando nas demais aulas, a gente estava estudando a teoria da escada pontiana. E quando a gente estava no plano da validade, vocês viram que eu me referia, quando havia algum problema, né, veja, eu chamava de problema, né, não usava sequer a expressão defeito. Quando a gente notava algum problema na validade do negócio jurídico, naqueles 4 elementos, né? Ou seja, vamos lá, vamos recapitular. Quando os agentes eram incapazes, quando o objeto era ilícito, impossível ou indeterminado, quando a forma não atendia à prescrição legal, ou quando a manifestação de vontade era inconsciente, controlada ou subjugada, né? Não livre, ou de má fé, eu dizia para vocês que o negócio seria inválido, né? Eu me lembro de uma aluna até em sala de aula que me perguntou, professor, nessa situação o negócio seria nulo, né? E eu falei, olha, não vamos usar essa expressão aqui por enquanto, vamos manter a expressão invalidade. Então o que eu quero dizer com isso? E mesmo na eficácia, quem viu o vídeo passado me viu falando que o Código Civil comete um deslize, né? Porque a gente já está estudando lá a condição, produção de efeitos do negócio jurídico, e ele se refere à invalidade do negócio quando a condição é impossível ou ilícita, né? Eu vinha dizendo, então, eu dizia neste momento, olha, pessoal, vamos manter a expressão invalidade, vamos usar a expressão invalidade de maneira genérica, né? Porque a gente não tem ainda o conhecimento necessário para usar expressões corretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse capítulo, a gente vai, então, especificar essas expressões, né?
A gente vai abandonar o uso da expressão invalidade e a gente vai passar a usar as expressões corretamente agora. Expressões essas, meus queridos, expressões essas que não podem ser alteradas ou usadas como sinônimo ou usadas sem critério. Então, a partir de agora, nós não falamos mais em negócios inválidos e nós passamos necessariamente a utilizar a expressão negócio, as expressões negócio inexistente, quando for esse caso, negócio nulo ou absolutamente inválido, quando for este o caso, ou negócios anuláveis ou relativamente inválidos, quando for este o caso. Tá? Então, nós não podemos utilizar a expressão inválidos. Vou ser um pouco mais claro e contundente. A partir de agora, disse, o negócio é inválido, você não quis dizer nada. Na verdade, você está usando uma expressão incorreta. O que eu quero de você? Que você saiba quando o negócio é inexistente e, portanto, chame-o de inexistente. Que você saiba quando o negócio é nulo ou absolutamente inválido e chame-o dessa forma e chame-o também de anulável ou relativamente inválido quando for este o caso. Tudo bem? Usou a expressão inválido, você errou, infelizmente, você não sabe o que está falando. Você está chutando de maneira genérica e as consequências, você não consegue me demonstrar quais seriam as consequências desse ou daquele defeito do negócio jurídico. Portanto, é inócuo, inócuo o uso dessa expressão. Legal? Então, na teoria geral das invalidades, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 sessões. No final, pessoal, eu vou fazer um quadro comparativo. Eu vou te ajudar aí no seu caderno, nas suas anotações, a fazer um quadro comparativo. Depois vou até fazer esse quadro e disponibilizar aqui no final desse vídeo. Tá? Vou elaborar um quadrinho mesmo, um quadrinho comparativo, e vou disponibilizar no final desse vídeo aqui, resumindo as nossas colocações. Então vamos lá. Primeira situação de invalidade. A expressão invalidade é genérica. Primeira hipótese de invalidade são os negócios inexistentes. Legal? Vamos lá. Definição. O que seria um negócio inexistente? Quando que há inexistência do negócio jurídico? Quando, nós já sabemos disso, um dos 4 elementos formadores do negócio jurídico está ausente. Ou seja, não há pessoas, nós já discutimos isso lá durante a teoria da escada pontiana, então não vou repetir esses pontos. Não há um objeto, não há obrigações estabelecidas entre as partes. Bem, quando as partes não usam nenhuma forma, isso é difícil de se imaginar, ou quando simplesmente não há manifestação de uma parte ou de outra, a ausência de manifestação de vontade. E aí já discutimos quem são meus alunos regulares, quem não é, esse vídeo será gravado oportunamente, mais tarde, depois que a gente atender essa demanda inicial. Mas a inexistência do negócio jurídico, ela decorre então da falta de um dos elementos formadores do negócio jurídico. Qual é o fato, pessoal? O fato é que o 104 do Código Civil, que inaugura esse capítulo de negócios jurídicos, ele já começa falando de a validade dos negócios jurídicos depende, Veja, ele não prevê expressamente a situação da existência do negócio jurídico. E aí nós concluímos, portanto, que a inexistência do negócio jurídico gerará os mesmos efeitos da nulidade. A doutrina chega a esta conclusão. Então, olha, como o Código Civil não fala da inexistência, de quais seriam os seus efeitos, a inexistência do negócio, o negócio inexistente, ele equivale ao negócio nulo. Mas eu chamo a atenção de todos vocês para um detalhe. Apesar dos efeitos serem os mesmos, inclusive no meu escritório, aqui no meu escritório, nessas eventuais ações, e eu tenho um número relevante de ações em que eu discuto a inexistência do negócio jurídico, sobretudo em direito do consumidor, eu uso os argumentos técnicos de inexistência, eu não falo em nulidade, porque, meus queridos e queridas, isso demonstra conhecimento daquilo que você está tratando. O magistrado, quando ele se depara com um negócio, com uma petição nesse termo, ou se vamos imaginar uma segunda fase, uma terceira fase de concurso público,
quando você demonstra o raciocínio da escada pontiana e o domínio da inexistência do negócio jurídico, isso mostra conhecimento. Então vejam, os efeitos são os mesmos da nulidade. Professor, quais são esses efeitos? Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai estudar quais são os efeitos da nulidade do negócio jurídico. Mas a inexistência provoca esses mesmos efeitos, mas ela tem uma origem distinta. Né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Um cliente meu está sendo cobrado de uma dívida de um cartão de crédito que nunca recebeu. E se ele nunca recebeu, portanto, ele nunca manifestou a sua vontade, seja de maneira expressa ou tácita, de celebrar aquele negócio jurídico com determinada administradora de cartões de crédito ou com determinado banco. Quando eu vou para a ação de declaração de inexistência de débito, eu não falo de nulidade do negócio, eu não falo que o negócio jurídico é nulo. Eu demonstro para um magistrado, ou se eu estivesse fazendo uma prova, eu faria um raciocínio de que está ausente a manifestação de vontade, e por isso o negócio é inexistente, e se ele é inexistente, nenhum efeito ele pode gerar, e essa dívida, portanto, também não existe. Vejam só, né, como é que é diferente. Legal? E qual é o nome da ação, então, que será proposta quando você estiver diante de um negócio jurídico inexistente? Será uma ação declaratória, uma ação de natureza declaratória. Essa natureza, né, você estuda lá no direito processual civil. Uma ação de natureza declaratória, ou seja, aquela que provoca efeitos ex tunc, que já está reconhecendo uma situação de fato que já está presente antes da sentença. Uma declaração, uma ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Esse é o nome, então, que nós vamos dar a uma ação quando você estiver diante, então, da inexistência do negócio. Fechou? Então, a inexistência do negócio jurídico é isso. Passamos, então, para a segunda espécie de invalidade do negócio jurídico. Os negócios jurídicos nulos, que podem ser chamados também de negócios jurídicos absolutamente inválidos. Tá? Nós vamos estudar, então, agora as nulidades dos negócios jurídicos. Ó, por uma escolha, até para facilitar aqui a minha dicção, não vou toda hora ficar falando absolutamente inválido. Vou escolher a expressão nulo, né, que é a expressão, inclusive, mais comum, a expressão adotada pelo Código Civil. Então, vamos começar definindo. Né? Letra A, definição. O que é um negócio jurídico nulo? A nulidade ocorre quando nós estamos diante de um defeito genético do negócio jurídico. Defeito genético é aquele defeito que tem origem no negócio, que já nasce com o negócio jurídico e, sobretudo, esse talvez o ponto mais relevante dessa minha explicação, é um defeito que afeta normas de ordem pública. Vejam, eu não disse normas de direito público e disse sim normas de ordem pública. O que são normas de ordem pública, meus queridos e queridas? São aquelas normas mais fundamentais do ordenamento jurídico. São aquelas normas que formam a base, o arcabouço do ordenamento jurídico. São normas que não se referem mais somente ou tão somente à proteção dos interesses particulares ou privados das partes, mas sim normas que fundam o próprio ordenamento, fundam a base de determinada ciência ou de determinada área do direito. Então, repetindo, o que são as nulidades? São vícios genéticos, defeitos genéticos do negócio jurídico que afetam normas de ordem pública. Legal? Então, letra A, definição. Essa é a definição de negócio jurídico nulo ou de nulidades, né? Melhor dizendo. E aí, este talvez o ponto mais importante. Letra B, efeitos das nulidades. Né? Nós temos aqui 5 ou 6 efeitos, né? Efeitos que são cruciais para você entender as nulidades. Agora sim você vai entender a importância das nulidades dos negócios jurídicos e que quando a gente chegar nas anulabilidades dos negócios jurídicos anuláveis, a gente vai pegar esses efeitos aqui e simplesmente invertê-los. Eles são o exato oposto das nulidades. Tá? Então começamos, o primeiro efeito, né, a base disso tudo, é saber que os negócios jurídicos nulos são aqueles que têm vícios que afetam normas de ordem pública. Esse é o primeiro efeito de todos. Né? Na verdade seria a causa, mas vamos chamar aqui de efeitos. Afetam normas de ordem pública. Esse é o principal ponto. Tudo que eu for dizer a partir de agora, pessoal, tem como base
tem como fundamento o fato de que esses vícios eles decorrem da afetação, da ofensa a normas de ordem pública. E o primeiro efeito, então, né, como consequência, é o fato destas nulidades não se sujeitarem à prescrição. Não, professor, eu não sei o que é prescrição. Meus queridos, primeiro, você já tem uma noção do que é prescrição, uma noção que está, neste momento, que não está completamente correta, não é técnica, mas você tem uma ideia, né, vindo aí do seu cotidiano, do senso comum mesmo, de que prescrição tem a ver com a passagem do tempo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as nulidades, na exata dicção do artigo 167 do Código Civil, elas não se convalidam com o decurso do tempo e nem pela confirmação pela vontade das partes. Ou seja, pode passar o tempo que for, é isso que significa não estar sujeito à prescrição, pode passar o tempo que for, que os interessados, a gente vai ver quem são essas pessoas, os interessados podem buscar a declaração judicial daquela nulidade. Olha a importância disso. Vamos imaginar a seguinte situação. Meu tataravô celebrou um negócio jurídico nulo há 80 anos atrás. E somente hoje eu tomo conhecimento, ou mesmo que eu tenha conhecimento anterior, somente hoje eu proponho a ação. 80 anos depois que o negócio jurídico foi celebrado. A minha pergunta é, depois dessa explicação, esta ação pode ser julgada procedente, ou seja, pode haver o reconhecimento judicial de uma nulidade, determinando o desfazimento de um negócio jurídico celebrado há 80 anos atrás? Aqui na parte geral a gente vai dizer que sim. A gente vai dizer que sim, porque as nulidades não convalescem com o decurso do tempo. Ou seja, pode passar o tempo que for, que essa nulidade permanece exatamente porque ela ofende a própria lei. Então, toda vez que eu te perguntar por que é isso? Ora, porque afeta normas de ordem pública. Cria esse hábito aí na sua cabeça. Toda vez que eu te perguntar, pessoal, por que é assim? Ora, porque afeta normas de ordem pública. Tudo bem? Então, não estão sujeitas à prescrição. Da mesma forma, pessoal, as nulidades não se sujeitam à preclusão. E o que significa dizer isso? Primeiro, o que é preclusão? Muitos de vocês não tiveram ainda teoria geral do processo, ou estão estudando agora. Né? Eu peço licença àqueles que já conhecem essa figura, mas eu preciso atender a todos aqui. Né? O que é preclusão? De maneira bem didática, pessoal, sem a intenção de esgotar esse tema, preclusão é a perda do direito ou da chance de praticar um ato processual. Né? A preclusão pode se dar de diversas formas, existe a preclusão temporal, a preclusão consumativa, dentre outras, mas vamos escolher a preclusão temporal, porque ela é muito clara, mesmo para você que está no início dos seus estudos aí. Ora, eu tenho um prazo para apresentar um recurso, eu tenho um prazo para apresentar uma petição, eu tenho um prazo para apresentar uma manifestação e apresento essa petição ou manifestação ou recurso fora do prazo. Significa, então a gente diz que houve a preclusão, ou seja, eu não posso mais praticar aquele ato processual. Quando a gente aplica esta ideia às nulidades, e quando eu digo que as nulidades não estão sujeitas à preclusão, eu estou te dizendo que ela pode ser alegada em qualquer momento processual. Ou seja, não há, mesmo que ela não tenha sido alegada na primeira oportunidade que o autor tem para falar na ação, que é a petição inicial. Mesmo que ela não tenha sido suscitada pelo réu na sua primeira oportunidade de falar nos autos, que é a contestação via de regra, ela pode surgir em qualquer momento processual, ela pode ser alegada em grau de recurso, ela pode ser alegada em qualquer instância, ela pode inclusive ser alegada nos recursos especiais ou extraordinários em tese. E por que disso? Como eu tinha te dado um macete alguns minutos atrás, porque trata-se de norma de ordem pública, uma norma que pode ser alegada, né, suscitada, uma situação, melhor dizendo, que pode ser alegada ou suscitada em qualquer momento processual. Então, o segundo efeito da nulidade é a não preclusão ou não preclusividade. Né? Ela pode ser alegada em qualquer momento processual, exatamente porque ela afeta a norma de ordem pública. Massa demais, né? Esse assunto é magnífico mesmo. Terceiro efeito, o efeito que está ligado com a legitimidade. E a pergunta é a seguinte: quem pode alegar num processo, quem pode suscitar
as nulidades. Quem pode buscar a declaração de nulidade de um negócio jurídico? Aí eu te pergunto, ó, as partes podem? As partes que celebraram o negócio jurídico? A resposta é óbvia que sim. Esses seriam os primeiros interessados, né? Será que terceiros interessados, as pessoas que não celebraram o negócio, mas, por exemplo, um parente dessas pessoas, ou um terceiro que de alguma forma pode ter sido afetado por esse negócio jurídico, por exemplo, o credor de uma dessas partes, né, pode também buscar a declaração judicial de uma nulidade? Pessoal, é óbvio que sim, o nome de estudo, vocês vão estudar isso em processo civil, vão estudar isso em obrigações comigo, né, quem está cursando tem assistido todos os vídeos aqui que eu estou disponibilizando, eu falo disso lá em obrigações também. Os terceiros interessados, obviamente, podem buscar essa declaração. O grande comentário aqui, a grande importância sobre essa ideia da legitimidade para buscar a declaração judicial da nulidade de um negócio jurídico é quanto à figura do Ministério Público e quanto ao juiz, né? Então, vamos lá. Primeiro, MP. Pode o MP buscar a declaração judicial de uma nulidade de um negócio jurídico? Primeiro, eu preciso te dar uma informação. O Ministério Público cumpre, né, peço novamente licença, aqueles que já conhecem esse tema, o Ministério Público ele cumpre diversas funções, né? Uma delas, pessoal, é a função chamada de custos legis, que numa tradução livre significa fiscal da lei. Então, mesmo naquelas ações em que o Ministério Público não é parte, ou não atua diretamente, não precisa atuar diretamente, ele pode exercer a função de custos legis. E se ele estiver diante de uma nulidade, ele tem legitimidade para buscar a declaração judicial de nulidade, mesmo, atenção para isso, galera, mesmo que as partes não estejam discutindo, não tenham suscitado naquela ação, é isso que eu estou dizendo, percebe? Suscitado esta circunstância ou esse fato na ação, naquele processo. Legal? Então o MP, atuando como custos legis, tem legitimidade também para buscar a declaração judicial de nulidade desse negócio jurídico. E aí eu te pergunto, por que disso? Você já entendeu? Porque nós estamos diante de uma afetação, de um vício, né, que afeta normas de ordem pública. Tá vendo? O fundamento é sempre o mesmo. E aí o grande detalhe, talvez esse o mais relevante de todos, porque este é o mais comum de todos, é se o juiz pode decretar a nulidade de um negócio jurídico de ofício ou ex ofício. E, novamente, né, pedindo vênia àqueles que já conhecem esse tema, eu preciso esclarecer para vocês por que isso é importante, né, sobretudo aqueles que ainda não avançaram muito em teoria geral do processo ou processo civil, parte geral e conhecimento. Porque vocês vão aprender que um dos muitos princípios, né, que integram até o devido processo legal, mas que iluminam o processo brasileiro, seja ele civil ou penal, mas referimos aqui mais especificamente ao processo civil, é o princípio da inércia do juiz, ou da não oficialidade. E o que isso quer dizer? Ele quer dizer que o juiz só age se ele for provocado. Provocado como? Pelo direito de ação das partes. Ou seja, em outras palavras, dizendo a mesma coisa, o juiz não age de ofício. Ele não pode agir se ele não for provocado. Né? De novo, a minha intenção não é esgotar esse tema, mas é para te dar a base para a discussão que a gente está fazendo. E como é que eu provoco o juiz? Eu provoco o juiz através das petições. Né? Eu, autor, através da inicial, e eu, réu, via de regra, através da contestação. Inclusive daqui, pessoal, vai surgir a possibilidade de declaração de nulidade de sentença, veja só como é que o tema é interdisciplinar, quando o juiz julga além do que ele foi pedido, aquém do que ele foi pedido, ou julga outra coisa que não foi ali discutida naquele processo. Exatamente por conta da sua necessária inércia, que o juiz não pode agir se não for provocado, é que são nulas as sentenças infrapetitas, citrapetitas ou ultrapetitas, assuntos que vocês vão estudar em teoria geral do processo e em direito processual civil. Vejam, o juiz só pode agir se for provocado. Então imagine a seguinte situação. Eu celebro um negócio jurídico nulo com uma parte. Por exemplo, o objeto é ilícito. Né? Há, por exemplo, o inadimplemento contratual e eu resolvo
judicialmente buscar o cumprimento forçado daquela obrigação. Em outras palavras, eu proponho uma ação contra esta outra parte, querendo, por exemplo, a cobrança de multa contratual, juros, mora, atualização monetária, seja lá o que for, busque apreensão de valores, não interessa, eu propus uma ação. Veja, nada, eu, autor, nada falo na inicial sobre a nulidade daquele negócio. A outra parte, em sua defesa, vem na contestação e alega, por exemplo, que o contrato foi cumprido, alega exceptio non adimplente contractus, exceção do contrato não cumprido. Ora, realmente não paguei, mas porque houve uma situação, etc. E não fala nada de nulidade. Em nenhum momento ela discute que o negócio é nulo. E aí o juiz, no momento do saneamento do processo, ele percebe que, apesar de ninguém ter falado de nulidade, o negócio é nulo. Esse negócio não pode ser salvo, né? Ele não pode produzir nenhum efeito. E aí vem a pergunta. Mesmo que as partes tenham suscitado, não tenham, melhor dizendo, suscitado as nulidades, poderia o juiz, nessa situação, reconhecer de ofício, dizer, antes de mais nada, vocês estão discutindo aí um monte de coisa, mas antes de mais nada, decreta esse negócio jurídico nulo. Desfaça esse negócio jurídico, porque ele não pode produzir nenhum efeito. Pessoal, pelo princípio da inércia do juiz, da não oficialidade, o juiz não poderia fazer isso. Entende? Por isso que eu fiz essa explicação antes. Mas lembrem-se, nós estamos diante de um vício que afeta normas de ordem pública. E uma das funções primordiais do judiciário é a guarda da lei. E aqui nós estamos diante de defeitos, de vícios que afetam a própria lei. Então, como exceção ao princípio da inércia, ao princípio da não oficialidade, aqui nós temos a vigência do princípio da oficialidade. E a resposta, portanto, é positiva. O juiz pode, sim, decretar de ofício as nulidades, e a justificativa disso é exatamente porque afeta normas de ordem pública. Olha que maravilha, olha a força, a importância das nulidades dos negócios jurídicos. Legal? É crucial o seu entendimento quanto a esse ponto. Legal? Bem, então quanto à legitimidade, esgotamos também. Próximo ponto, ainda aqui dentro dos efeitos da nulidade, seria a questão da convalidação. O que é convalidação? A convalidação é a possibilidade das partes, percebendo o defeito do negócio jurídico, confirmarem o negócio jurídico, consertando este defeito que o negócio jurídico detém. A possibilidade das partes salvarem o negócio jurídico. Olha, o 167 deixou isso muito claro. Os negócios jurídicos nulos não convalescem com o decurso do tempo e não podem sequer serem convalidados pela vontade das partes, nem de maneira expressa, nem de maneira tácita. Então, tópico importante aqui, dentro desse tema, é que se o negócio jurídico é nulo, ele não convalesce, não pode ser salvo pela vontade das partes ou pelo decurso do tempo. Isso está muito claro lá no 66. Aí você pode me perguntar assim, professor, mas eu estou negociando um negócio jurídico e aí eu percebo que esse negócio jurídico é nulo. Pois se a outra parte está de acordo comigo, será que eu não poderia negociar com ela a possibilidade da gente celebrar esse negócio jurídico, consertar aquele defeito? Pessoal, só uma ressalva, eu venho falando toda hora o 67, na verdade o 69, que vai falar dessa impossibilidade de convalidação do negócio jurídico, nem pelo decurso do tempo, nem pelo transcurso, pela confirmação das partes. Aí eu vinha dizendo, então, poxa, a outra parte e eu percebemos o defeito, será que não dá para a gente salvar? Pessoal, absolutamente não. Se vocês salvarem esse negócio jurídico, vocês terão que, para vocês salvarem, vocês terão que praticar o negócio de novo. E aí, portanto, você tem um novo negócio jurídico e não a salvação do anterior. Então, primeira informação, negócio jurídico nulo não se convalida. E aqui tem um asterisco importantíssimo. Porque aqui nasce uma teoria chamada teoria da transmutação do negócio jurídico, ou mais comumente conhecida, chamada pela doutrina de teoria da convalidação ou da confirmação substancial do negócio. Confirmação ou convalidação substancial do negócio.
Vejam só, não é possível convalidar o negócio jurídico nulo. Ele não se salva, exatamente porque ele afeta normas de ordem pública. Entretanto, o 170 vai entregar pro juiz a possibilidade de, de alguma forma, salvar esse negócio jurídico, transformando, por isso teoria da transformação substancial ou transmutação, transformando esse negócio jurídico num novo negócio, num outro negócio jurídico. Eu vou explicar, sem ler o 170, eu vou fazer a explicação, porque depois da explicação o 170 fica muito mais fácil. Se a gente lê o 170 primeiro, o entendimento fica muito difícil. Então, vamos lá. Imagine, portanto, que duas pessoas pretendem celebrar entre si um negócio jurídico chamado nota promissória. É um título de crédito, mas que tem uma base aqui nos negócios jurídicos. Então eu emprestei um dinheiro para um amigo meu, e aí eu digo para ele, fulano, né, não precisa fazer contrato, né, escrito, fica só assim, está aqui o comprovante de depósito, mas eu queria que você me desse pelo menos uma nota promissória, dizendo que, né, vence dia tal, que você vai pagar dia tal, né, para que eu tenha lá um documento. Beleza, e ele aceita essa proposta. Só que a gente nunca fez uma nota, a gente não conhece a lei. E a gente não coloca lá o nome nota promissória. Lá em títulos de crédito, direito empresarial, títulos de crédito, vocês vão estudar ainda que o nome nota promissória é um requisito fundamental para que este título, que este documento, seja efetivamente considerado uma nota promissória. E que a ausência de requisitos formais num título de crédito, pelo princípio da formalidade e da capilaridade, torna o título nulo. Ele não tem mais, então, a característica de título de crédito. Então, esse negócio seria nulo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Meu colega, então, recebeu esse dinheiro, né? Fizemos a nota promissória lá, dizendo, entretanto, não colocamos o nome, então, nota promissória aquilo não é, ou aquilo é uma nota promissória nula, né? E aí, chega no dia tal, esse colega não me paga, eu proponho uma ação de execução com base nesse título e distribuo isso lá para o juiz, e o juiz toma conhecimento desse negócio, vê lá que eu chamo aquilo toda hora de nota, e ele percebe então que o documento é nulo. Olha, outra alternativa não haveria, se não fosse o 170, senão o juiz declarar esse título nulo e dizer que aquela ação de execução não pode ser proposta. Tudo bem? Mas vejam só, se nós soubéssemos que para ser nota promissória precisaria do nome nota promissória, primeiro a gente teria colocado. Ou a gente teria celebrado um outro negócio parecido com esse primeiro e sem aquele defeito. Por exemplo, a gente poderia, se a gente soubesse que nota promissória precisaria ter aquele nome, a gente poderia ter considerado aquilo, na verdade, uma confissão de dívida. Não é nota, mas a gente poderia considerar aquilo uma confissão de dívida, porque se nós soubéssemos daquele defeito, a gente não teria celebrado aquele negócio naquela circunstância. Então, se o juiz, atenção para isso, se o juiz, ele não vai entrevistar as partes, ele não vai perguntar para as partes, mas se ele perceber, nas circunstâncias daquele negócio, que as partes teriam querido celebrar um outro, que contém todos os requisitos do primeiro, sem a nulidade, um outro negócio válido, o juiz pode transformar esse negócio nulo, veja que não é o mesmo, transformar esse negócio nulo num negócio jurídico válido. Ou seja, o juiz, nesse meu exemplo, diria, olha, antes de mais nada, isso aqui não pode ser uma ação de execução, porque isso aqui não é um título executivo. Mas eu vou considerar isso aqui uma confissão de dívida. E vou permitir, e aí vocês vão estudar isso lá em processo civil, vou permitir que vocês sigam um outro caminho processual, salvando esse negócio, entretanto, não considerando mais a nota promissória, porque esse negócio é nulo, transformando esse negócio em uma confissão de dívida. Né? Então, isso é a teoria da transformação substancial, a teoria da transmutação. Vamos ler a redação de 170, pessoal, para você perceber que o juiz não vai perguntar para as partes, ele não vai depender da manifestação de vontade das partes. Ele é que vai extrair delas, das circunstâncias, a possibilidade dessa transmutação. Olha o que diz o 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, ou seja,
Ele vai ser salvo quando o fim a que visavam as partes, veja só, eu queria uma nota, mas na verdade também serviria uma confissão de dívida. Quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, ou seja, teriam querido um novo negócio, se houvessem previsto a nulidade. Veja que sozinho a interpretação desse artigo é bastante difícil. Então pode o juiz, não é possível convalidar o negócio, mas pode o juiz transformar o negócio nulo num outro negócio válido, se esse segundo contiver todos os requisitos, se o primeiro tiver todos os requisitos do segundo, e o juiz puder supor que as partes teriam o segundo se houvessem previsto a nulidade do anterior. Mas, teoria da transmutação, eu nunca vi a aplicação disso na prática, né, nos meus mais de uma década, na minha mais de uma década de advocacia, mas é uma teoria importante, né, que pode aí apresentar um caminho elucidativo para uma eventual ação, ou que você pode ser questionado também em determinada prova ou avaliação. Legal? E aí, por fim, para terminar essa nossa teoria geral das invalidades, é importante então eu te dizer também sobre os efeitos da sentença que decreta a nulidade. Então veja como é que eu defini nulidade para vocês. Nulidade é um vício genético. É um vício que tem origem lá no negócio jurídico. É um vício insalvável, ou seja, insuperável. Nem pela vontade das partes ele pode se salvar. Então, quando o juiz reconhece a presença de uma nulidade no negócio jurídico, ele não está criando uma situação jurídica nova. Ele está reconhecendo uma situação que já está presente desde a celebração do negócio jurídico. Portanto, a sentença tem natureza declaratória. E os efeitos dessa sentença são ex tunc, expressão nova para muitos de vocês, ex tunc ou retroativos, significando dizer que a sentença vai retroagir a data da celebração do negócio jurídico e vai vir desfazendo absolutamente todos os seus efeitos, há exceções aqui quanto aos terceiros de boa-fé, mas, em regra, desfazendo todos os efeitos. Aí você vai falar, professor, como é que eu vou gravar esse nome ex tunc? Macetinho para vocês, hein? Conhecido de alguns aí. Tunc, T de testa. Bota a mão para frente, dá um tapa na testa, sua cabeça vai para trás. Então, tunc é de testa, que vai para trás. Ex tunc, a sentença é retroativa. Ela retroage a data da celebração do negócio jurídico e vai vir desfazendo todos os seus efeitos, exatamente porque a nulidade é um vício genético. Maravilha? Para terminar, como é que chama o nome da ação que eu vou propor? Ação declaratória de nulidade do negócio jurídico. Ação declaratória de nulidade do negócio jurídico, com efeitos, como eu disse, retrospectivos, retroativos ou ex tunc, com T de testa. Legal? E aí, agora vai ficar muito simples, né? Nós passamos ao estudo das anulabilidades, terceira e última espécie de invalidade do negócio jurídico. São as anulabilidades ou as invalidades relativas. Então vamos lá. Letra A, definição. Como é que a gente pode chamar, como é que a gente pode definir as anulabilidades? Então a gente vai dizer o seguinte. As anulabilidades, elas são vícios relativos que afetam tão somente o interesse particular das partes. Então, vícios relativos que afetam tão somente interesses particulares e disponíveis das partes. Exatamente por isso que ela vai ter as características que passamos a tratar agora. Lembra do que eu te disse antes, tá? A gente vai pegar todas as características das nulidades e inverter agora para as anulabilidades. Vamos seguir a mesma sequência, então. Aqui nós estamos, portanto, diante da afetação de normas de ordem privada, normas de interesse privado das partes, que não formam a base do ordenamento, e sim que tratam dos interesses particulares dos negociantes. Legal? Disso decorrem todas as consequências que a gente vai tratar aqui agora. Então vamos lá, de novo, seguindo a mesma sequência. As anulabilidades estão sujeitas à prescrição. Porque vocês vão ler, a partir do 171, que eu interessado, tenho que buscar a decretação de anulabilidade do negócio jurídico dentro de um prazo estabelecido pela lei. E que se eu não fizer isso, se eu não tomar essa atitude dentro desse prazo, o negócio jurídico se considera válido. É como, na verdade, se ele sempre tivesse sido válido. Exatamente porque os direitos são disponíveis, exatamente porque as normas que estão sendo afetadas aqui são normas de interesse ou de direito privado.
Vejam só, portanto, eu tenho prazo. Você vai me perguntar, professor, qual é esse prazo? Nós vamos estudar a prescrição em um momento específico. Como regra geral, o prazo para reclamar a nulidade de um negócio jurídico é de 4 anos, como regra geral. Vocês vão ver comigo que ela pode ser de 6 meses, ela pode ser de 2 anos, ela pode chegar até 10 anos. Mas como regra geral, as partes têm 4 anos para propor uma ação e reclamar a anulabilidade de um negócio jurídico. Sob pena de não o fazendo, a sua pretensão estará afetada pela prescrição e, portanto, ela não mais poder reclamar o defeito e, portanto, o negócio jurídico se convalidar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, as anulabilidades, diferentes das nulidades, estão sujeitas à prescrição. No mesmo sentido, galera, elas estão sujeitas também à preclusão. E o que significa dizer isso? Pela explicação que nós já fizemos anteriormente. Que as anulabilidades, diferente das nulidades, elas têm que ser reclamadas na primeira oportunidade processual, sob pena da parte não poder mais fazer isso. Ou seja, o autor tem que suscitar a discussão de anulabilidade já na inicial e o réu, na sua primeira oportunidade de falar nos atos, que, via de regra, é a contestação. Se essas partes não fazem isso, não alegam a anulabilidade na primeira oportunidade processual, preclui o direito de alegar esta situação em outro momento. Portanto, as anulabilidades não se permite inovar a discussão num processo quando se trata de anulabilidade, exatamente porque a preclusão afeta essa possibilidade de alegação desse instituto. Está vendo? É o inverso das nulidades. Legal? Legitimidade. Quem pode alegar as anulabilidades numa ação judicial? Ora, novamente, as partes podem, são as primeiras interessadas, e os terceiros interessados também, né? Já que o nome de estudo, eles podem ter interesse de que aquele negócio seja desfeito. Agora, Ministério Público não vai atuar aqui, porque nós estamos diante de direitos disponíveis. Então, o Ministério Público não pode alegar, suscitar uma anulabilidade naquelas ações em que ele não é parte. É isso que eu estou falando. Da mesma forma, o juiz não vai poder reconhecer de ofício. Ou seja, aqui vai atuar o princípio da inércia do juiz, impedindo que o juiz reconheça ou declare ou decrete a anulabilidade do negócio jurídico se as partes não estão discutindo aquele ponto, exatamente porque o interesse é privado, as partes podem simplesmente abrir mão da possibilidade de discutir esse ponto. Legal demais isso, né? E é muito fácil também, depois que você entende as nulidades, as invalidades absolutas. Legal? Então, legitimidade já foi também. Convalidação. É possível convalidar um negócio jurídico? Pessoal, sim, você já entendeu isso. E a convalidação, no caso das anulabilidades, pode ser de duas espécies. Ela pode ser uma convalidação expressa, quando as partes expressamente declaram a vontade de salvar ou de confirmar aquele negócio jurídico, também chamada de confirmação. Então, o que seria a convalidação expressa ou confirmação? Quando as partes expressamente percebem a presença do vício e salvam, retificam, consertam aquele negócio. Eu vou te dar um exemplo. Imagine, portanto, a gente vai falar das hipóteses logo no final desse vídeo aqui, imagine, portanto, que o menor com 17 anos de idade celebra um contrato de mútuo com uma outra pessoa, um contrato de empréstimo de dinheiro, sem a presença do seu assistente. Esse negócio é anulável. E aí o assistente, né, geralmente, né, os pais, tomam conhecimento e resolvem manter o negócio jurídico de acordo, né, em comum acordo, eu quero dizer, com a outra parte. Então basta que o assistente venha aqui e assine junto, confirmando a sua presença naquele negócio jurídico e impedindo, excluindo, portanto, qualquer vício daquele negócio. Veja, é perfeitamente possível convalidar um negócio jurídico, a exemplo da necessidade de confirmação, que vocês já estudaram lá na parte geral, na presença do assistente. Tá? Mas essa convalidação pode ser tácita também. O que é convalidação tácita, pessoal? Toda vez que você escutar essa expressão, por sinal, tácito é aquilo que não é expresso. Ah, mas isso não é uma tautologia, professor. Tá. Tácito é aquilo que não decorre da manifestação de vontade, mas se extrai do comportamento. Ora, e a convalidação tácita, pessoal, nada mais é do que o fato de que as partes que poderiam reclamar o vício deixaram o tempo passar, lembrando que há tempo para reclamar esse vício,
deixar o tempo passar, esse tempo passa, o Instituto da Prescrição atua e, portanto, não há mais a possibilidade de buscar a pretensão em juízo. Ou, em palavras mais simples, as pessoas, os interessados, não podem reclamar mais esse vício, não podem propor ação buscando a anulabilidade daquele negócio. Olha, se elas não podem buscar, o negócio que era inicialmente anulável se tornou agora válido, uma vez que não existem mais instrumentos jurídicos voltados à sua decretação de anulabilidade. Vejam como a alegação tácita se extrai da inércia das partes, do comportamento das partes que nada fazem para reclamar a presença daquele vício no prazo estabelecido em lei. Legal? Então a convalidação é possível, ela pode ser expressa, chamada de confirmação, ou ela pode ser tácita, que vem nada mais, nada menos do que o decurso do tempo. Legal? E aí, para terminar esse quadro comparativo, né, a gente fala então dos efeitos da sentença que reconhece a anulabilidade do negócio jurídico. E a gente tem que ter cuidado aqui. Como regra geral, a gente vai dizer que essa sentença tem efeitos prospectivos. Ex nunc, dali para frente. Então, nunc de nuca, dá um tapa na nuca, a cabeça vai para frente, né? Efeitos prospectivos. Ou seja, até a decretação da anulabilidade do negócio jurídico, a gente tem que considerar o negócio jurídico válido. Ele só deixará de ser válido da sentença para frente, portanto, a sentença é uma sentença constitutiva. Aí quem está me ouvindo, conhece o vai dizer assim, mas esse cara falou besteira, porque vai retroagir, vai desfazer os efeitos. Pessoal, é verdade, ela terá alguns aspectos de sentença retrospectiva, de efeitos ex tunc. Naquilo que for possível desfazer, a gente tem que desfazer os efeitos produzidos. O fato é que alguns desses efeitos não poderão ser desfeitos, porque já se consumaram, e esses efeitos têm que ser considerados válidos, porque naquele momento, como vocês já entenderam, o negócio jurídico anulável era considerado válido. Por sinal, pessoal, vamos até criar um padrão aqui. O negócio anulável, ele é válido até que alguém o reclame. Entende por que ele é relativamente inválido? Porque até a decretação judicial ele tem que ser considerado plenamente válido. Legal? Então, como regra, a sentença tem efeitos ex nunc, prospectivas, entretanto, ela pode sim e deve sim retroagir, desfazendo aqueles efeitos que assim forem possíveis. Legal? Só para terminar esse tema, então, você vai me perguntar, Jorge, quais são as hipóteses em que haverá nulidade do negócio jurídico e quais são as hipóteses que haverá anulabilidade do negócio jurídico? Olha, esse é o tema do nosso próximo capítulo, que são defeitos do negócio jurídico. Mas aqui eu já queria te indicar isso. 166 e 167 do Código Civil fala das nulidades, ou as hipóteses de nulidade. 171 do Código Civil fala das hipóteses de anulabilidade. Pronto, você bastaria ler e você entenderia quando que acontece uma ou outra. Se você está diante de uma ação judicial, está fazendo uma prova com consulta, basta você pegar o caso e ver se ele se enquadra em uma das hipóteses do 166 e 167 ou no 171. Legal? Mas vocês que me conhecem há tempo sabem que eu não gosto de decoreba. O legal é você entender o assunto, dominar o tema. E aí o que você faz? Qual é o raciocínio que eu te proponho? Entenda, não é um raciocínio que esgota as hipóteses, mas te ajuda muito. Pega os elementos da escada pontiana, os elementos formadores do negócio jurídico, e se pergunta se o vício ali é de ordem pública ou de ordem privada. E aí você mata esse assunto muito facilmente, você tem que decorar nada. Então veja só. Primeiro elemento, agentes. Quando você está diante dos agentes, o defeito é a incapacidade. E a incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa. Olha como é que ficou fácil. Se você está diante de um negócio celebrado por um agente absolutamente incapaz, nulidade. Ou seja, invalidade absoluta. Se você está diante de um negócio jurídico celebrado por um agente relativamente incapaz, a invalidade também é relativa à nulabilidade. Aqui também seria a falta de legitimação que a gente já estudou dentro da escada pontiana. Tudo bem? Então, primeiro elemento, agentes. Se eles forem absolutamente incapazes, nulidade. Relativamente incapazes ou não legitimados, anulabilidade. Legal? Qualquer defeito no objeto, ou seja, se ele for impossível, ilícito ou indeterminado, nulidade. Vício grave, norma de ordem pública. Qualquer defeito na forma, vício grave, norma de ordem pública, negócio jurídico nulo. E quanto à manifestação de vontade, olha que baba, olha que simples.
Todos os defeitos que afetam a manifestação de vontade geram anulabilidade do negócio jurídico, com exceção da simulação, que vai gerar nulidade. Repito, todos os efeitos que afetam a manifestação de vontade geram anulabilidade do negócio jurídico, com exceção da simulação, que gera nulidade. Tema esse, que é o tema do nosso próximo capítulo. Pronto, você não precisa decorar o 66, o 67 e o 171. Você faz um raciocínio em cima, você vai ler o 66, o 67 e o 171. Você faz um raciocínio em cima dos elementos, que boa parte das hipóteses você já vai entender. Maravilha? Eu espero que vocês tenham gostado. Esta é a aula mais importante do nosso semestre. Então, por favor, divulguem essa aula para o maior número de pessoas possíveis. Se possível, inscreva-se no canal, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário para eu poder te auxiliar em alguma parte que ficou aí alguma dúvida. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, isso é importante para que essas aulas cheguem ao maior número de pessoas. Eu tenho dito, esse é o fundamento, o motivo primeiro da criação desse nosso canal. Legal? Um grande abraço a todos vocês. Deixa de ser janjo, estuda, lê o Vademecum, lê a doutrina, que você vai arrasar não só nessa, mas como em todas as disciplinas do seu curso. E você aí, concurseiro, profissional, também vai arrasar na profissão que você escolher. Fiquem todos com Deus, bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo.